Meus queridos irmãos de Ideal Espírita, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Tema de estudo para a noite de hoje, nós vamos falar sobre agressividade. Bom, preciso informar, né, que a casa ela está ministrando um estudo em cima desse livro, que é o livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. E a Joana vem nos falar como lidar com essas questões de agressividade. Primariamente, eu quero trazer para a noite de hoje o questionamento de Kardec aos espíritos da verdade, e que está na questão de número 907 de O Livro dos Espíritos. Na questão de número 907, Kardec pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza humana? Melhor, na natureza do espírito. Quando Kardec faz essa pergunta aos espíritos, ele sabia muito bem quais seriam os objetivos para o início daquela noite. Porque todos os sentimentos, todas as emoções, apesar de estabelecida, exteriorizada pelo nosso corpo humano, ela provém do espírito. Sem agressividade, paciência. Ela provém do espírito, meus queridos. E qual é a resposta da espiritualidade amiga? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo às realizações de grandes coisas. É o abuso que dele se faz e que causa o mal. O abuso que se faz das paixões é que causa o mal. É o excesso das paixões que se causa o mal. A espiritualidade nos informa. Eu não posso começar, já que estamos falando de Joana, não posso começar do primeiro parágrafo, né, que Joana nos traz. Ao falar de agressividade, ela nos diz: o agressor deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo, em lamentável processo de agravamento. Não obstante, merece tratamento a agressividade que procede do espírito, de conformidade com a informação da questão número 907. Então, provém, ou seja, que procede do espírito, cujos germes o contaminam em decorrência da predominância dos instintos materiais que o governam e dominam. Então, nesse primeiro parágrafo de Joana, nós podemos tirar um princípio do entendimento da noite. Quanto mais próximo ao instinto, mais agressivo o espírito é. Mas a agressividade, meus queridos, ela é o ponto final. A agressividade a que Joana nos traz essa noite, da qual Joana nos fala, a agressividade, ela é o contexto final, ela é, digamos, o final do processo do indivíduo que não contém ou que não depura os seus sentimentos. Entre os sentimentos, entre a agressividade, existe um mundo em que nós precisamos trabalhar. Existe um mundo em que nós precisamos trabalhar. Bom, é comum, pelo menos comigo, meus queridos, né, e com alguns companheiros que compartilham da mesma ideia do estudo, né,
analisar o meio de nosso relacionamento, o meio em qual nós nos relacionamos, para tirar dali como se fosse um laboratório. Fazer desse meio como se fosse um laboratório, um ambiente de aprendizado. Então, nós passamos a associar o comportamento daqueles que estão à nossa volta, e a partir desse comportamento, desses seres que estão à nossa volta, nós retiramos o nosso aprendizado. Retiramos o nosso aprendizado. Mas pera lá, você só aprende com o outro? Aprendemos muito com o outro. Aprendemos muito com o comportamento do outro. Mas nós não devemos analisar o comportamento do outro para falar do outro. O objetivo de se analisar o comportamento do outro é o aprendizado para que não se faça a mesma coisa. A mesma coisa. E nesse exercício, nós observamos, em momento em que nós nos deparamos com seres de diferentes classes sociais, de diferentes classes socioeconômicas, semblantes entristecidos. Por que entristecidos? Fisionomias preocupadas, algumas com um caminhar lento, outras caminhando de forma muito rápida. Comportamento humano. Algumas pessoas de olhar fácil, tranquilo, dócil, outras com um olhar atribulado, agressivo. Pessoas que se tocar já está perdendo a compostura. E outras que na ânsia de resolver os seus problemas, acaba, porventura, propiciando outros problemas. Porque não tem critério. Porque não tem o domínio do seu interior. É nós que estamos a observar, verificamos em muitos casos, situações que estão dentro de nós. Meus queridos, se bates o olho e enxerga e percebe uma certa reciprocidade e percebe uma certa aproximação, é porque aquilo também está dentro de você. É que nós precisamos cuidar. Porque identificamos algo semelhante. E se não é bom para a gente também. Bom, tudo isso acaba por nos mostrar que nós devemos cuidar das nossas emoções. Opa, espera lá. Então eu estou falando de um outro item antes da agressividade. É se nós buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 9, nos itens de 9 a 10, nós vamos também encontrar os mesmos conceitos que Joana traz nesse capítulo 28 do livro Leis Morais da Vida. Mas antes, vamos estudar os sentimentos, vamos estudar as emoções, porque os sentimentos, as emoções, elas nos levam ao estado de agressividade. Mas antes do estado de agressividade, nós passamos por um período transitório. Passamos por um período transitório. Bom, o neurocientista Antônio Damasio, português, Damasio é um português, que é professor da Universidade do Sul da Califórnia, ele nos fala que todos os dias, meus queridos, não ouvidamos, todos os dias nós somos acometidos por alegria, a tristeza, o estado de euforia, o medo. E ele diz que tanto o nosso corpo quanto a nossa mente passa por essas diversas emoções, que ele define como emoções primárias. Emoções primárias.
Antônio Damasio diz que essas emoções primárias, elas é aquilo que nós sentimos, pelo nome primário, né? É aquilo que nós sentimos logo de imediato. Logo de imediato. Mas ele nos diz também que existem as emoções secundárias. Existem as emoções secundárias. E ele diz que essas primárias são ligadas direto ao estado de sentimento. E ele nos faz a diferença. Ele nos fala que o sentimento, ao contrário das emoções, o sentimento ele vai para dentro. E quando a gente estuda a obra de Damasio, a gente percebe que esses sentimentos, eles são sentidos, são observados em seu interior, enquanto comportamento do ser humano, observados no seu interior, e potencializado, e Joana fala sobre isso, potencializado pelo meio externo. Mas que existem as emoções secundárias. É que essas emoções secundárias são justamente aquelas emoções que nós deixamos transparecer. Aquela emoção que é do nosso interior para fora. Então, o sentimento para dentro, as emoções, em sentido contrário, para fora. Como é que funciona isso, meus queridos? Vamos lá. Opa, não é aqui, é aqui. Agressividade é o nosso tema básico, né? É o nosso tema que Joana nos traz. Mas a agressividade, como nós acabamos de falar, e para sermos redundantes, a agressividade ela está no final. O ser agressivo, ele já está atentando contra o outro. O ser agressivo, ele já está agindo contra o outro, ou contra algo, ou contra o meio, ou contra um controle remoto. Quantas pessoas, meus queridos, injuriado porque o controle remoto não está funcionando, joga o controle no sofá, joga o controle no chão, joga o controle na parede, quando não, joga o controle no outro. Não é bem assim? Levante a mão aqui quem nunca jogou o controle remoto no chão. Levanta não, pessoal. Não levanta, por favor. Mas é estado de agressividade. Nós precisamos estudar a fase desses estados. Ninguém se demonstra agressivo sem passar por essas fases que nós vamos estudar aqui hoje. É nós que pretendamos ser espíritos de luz e nós que pretendamos habitar as esferas mais altas, que pretendemos elevar o nosso planeta à condição de planetas superiores, à condição de planeta elevado, primariamente temos que observar de onde partem as nossas ações. De onde partem as nossas ações? Já pensaram? Nossas ações, ela não pode partir do meio externo. Já pensaram? Nossas ações não partem da Lua. Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? No capítulo de número 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos diz que Deus nos deu o que ele chama de uma sentinela. E colocou essa sentinela dentro de nós. Para que cada vez que nós tenhamos dificuldade, nós busquemos nessa sentinela. E lá está escrito consciência. Consciência. Vejamos. Sentimento. Veja bem, a todos os momentos, meus queridos, isso em todos os momentos da vida, nós estamos sendo acometidos pelo meio externo. Todos os momentos da vida, no meio em que estamos encarnados, olha, meus queridos, que o meio que nós estamos encarnados é o meio mais propício ao nosso crescimento espiritual.
Nós, por favor, não pretendamos dizer que a espiritualidade amiga erra, que Deus erra, não existe isso. Nós estamos no meio que é mais propício ao nosso desenvolvimento espiritual. A família que viemos, o país em que habitamos, a cidade em que moramos, o bairro ao qual participamos e moramos e fixamos as nossas residências. Eu diria o gênero do nosso trabalho, porque o gênero de trabalho é um pouco mais abrangente. Logo, um supervisor numa grande indústria, ele tem o mesmo gênero de trabalho de um professor, porque ele também ensina. Gênero do trabalho é diretamente proporcional para o nosso desenvolvimento espiritual. E é assim que Joana fala. Com o passar das reencarnações, nós vamos domando e vamos nos depurando. Mas em todos os processos, meus queridos, em todos os processos, não duvide do que vamos falar aqui hoje, em todos os processos precisamos trabalhar sentimentos. Voltando ao princípio do raciocínio, todos nós estamos envolvidos no meio que é mais propício ao nosso crescimento espiritual. E as flechadas, e os bombardeios, e as ações do meio externo, que a todo momento está penetrando o nosso interior, está batendo nesse parâmetro que nós estamos falando aqui, em nossos sentimentos. E como nós estamos tratando? Como que nós estamos tratando? A princípio, meus queridos, para aprender a lidar com os sentimentos, nós estamos aqui hoje, né? Estamos falando sobre isso aqui hoje. É preciso conhecer. E Jesus diz, conheça-te a ti mesmo. É importante que nós conheçamos o nosso interior, aquilo que nós somos capazes. Sentimentos que são ativados por uma palavra mais ríspida, que são ativados por um chefe mais austero, que são ativados por um filho que é mais, digamos, que tem problemas de comportamento, que são ativados pela esposa difícil, que são ativados pelo marido difícil. São ativados de diversas maneiras. É por isso, meus queridos, que a espiritualidade amiga diz, oremos o tempo todo, mas vigiemos. E é por isso que a lição de número 2 desse mesmo livro fala sobre a oração em casa. Sobre o estabelecer um momento para falar dos ensinamentos de Jesus dentro da nossa casa. Para que sejamos blindados. Para que ao acordar e ao enfrentar o mundo, ou sair para esse mundo que nos espera, que nós tenhamos a condição de ter o controle, porque nós seremos bombardeados desses sentimentos. Então, como Antônio Damasio, neurocientista, nos diz, esses sentimentos, eles estão dentro de nós. Nós o absorvemos. Então você acorda, tranquilinho, uma boa, teve uma bela noite de sono. Vai tomar o café da manhã. E ali você vai ter os seus primeiros momentos. Tem um livro que nós gostamos muito no meio profissional de estar citando, e por que não trazê-lo para cá, um livro que fala 90-10. Ele fala sobre 90-10. Olha que interessante. 90-10. Esse livro ele começa contando uma história de um indivíduo que acorda pela manhã, dessa forminha como eu estou dizendo para vocês. Tranquilo. Tá boa? E naquele exato momento, ele começa a tomar o café com a esposa e com uma filha.
na faixa de 9, 8, 9 anos. 9 para 10. E todos nós sabemos que somos pais, sabemos que esse período de 9, 10, 11, 12 anos, a criança está em desenvolvimento. Em desenvolvimento físico. A cada dia a criança cresce um pouquinho. É por isso que eles topam na beira do sofá. É por isso que constantemente eles tropeçam. É por isso que constantemente derrubam as coisas. Por quê? A cada momento eles estão num tamanho diferente. E quando eles começam a aprender a dominar o seu espaço, ele cresce mais um pouco. Todos nós sabemos disso. E o sentimento está aqui dentro, ó. Então, o que acontece? A mocinha, 9, 10 anos, ao colocar o café com leite, no momento em que vai pegar o pão, ela toca no café com leite e derruba o café com leite na blusa branquinha desse indivíduo. O que esse indivíduo faz? Ele recebe nesse momento, um estímulo externo. Tá certo? Bate, processa e joga para fora. Aos berros. Você não tem cuidado, sua desmazelada. E nisso que ele está brigando com a menina, a mãe, obviamente, mais calma, tenta proteger a menina. Ele briga com a mãe também. Chateada, a mãe disse, então agora você vai lá e passa a sua camisa. Sentimentos. Vai lá e passa a sua camisa. Porque eu não vou passar a sua camisa. Então, em um exato momento, uma falta de domínio, é que nós vamos citar aqui agora há pouco, uma atitude agressiva, desencadeou um momento de desequilíbrio naquele lar. A mãe diz, eu não vou passar. E ele fala, tá bom. Foi lá e passou a camisa. Mas nisso, naquele alvoroço todo, naquele desequilíbrio todo, o ônibus escolar estava lá fora buzinando. Ninguém ouviu, a mocinha não saiu, o ônibus foi embora. Assim que o indivíduo acaba de passar a camisa, ele se dá conta de que, além de estar atrasado, tem que levar a mocinha para o colégio. Tem que levar a menininha no colégio. Bota a moça no carro e, gente, cá para nós. Outro estímulo que eu tenho certeza absoluta que já aconteceu com todos nós. No dia que você está mais atrasado, o ônibus também está. No dia que você está mais atrasado, o ser que está na sua frente, ele é o ser mais lento do mundo. Você está com pressa e ele não está com pressa. Você quer andar a mais de 90 e ele está querendo andar a menos 10. Mas ele está no horário dele. Quem está atrasado é quem não soube tomar aquilo que provém dos seus sentimentos após sofrer um estímulo externo. Pois bem, com muito pesar e muito custo, ele chega na porta do colégio. E a mocinha, que é uma mocinha muito agradável, mas naquele dia está chateada com o papai, então bate a porta e vai, não tem nem um beijinho, né? Puxa, não deu nem um beijo. Entra, vai, e pega o carro e vai para o serviço. Quando ele chega no serviço, ele tem uma reunião importantíssima. A secretária diz e fala, doutor, o senhor tem uma reunião agora, começa em 5 minutos. Aí ele lembra que esqueceu o notebook em cima do sofá da sala. Sentimento. Estímulo exterior. Quando isso bate dentro de você, como é que você faz? Então, meus queridos, é imperioso nós entendermos o que é preciso para que nós domemos esse sentimento. Damásio, ele nos fala dessas 5 emoções primárias. Eu estou substituindo uma, porque essa uma a gente vai trabalhar lá no final. Então, eu estou substituindo por estado de euforia, ou por estado de atribulação. Então, ele fala de novo, para sermos redundantes. Alegria, tristeza, estado de atribulação, medo, todos nós sentimos.
E ele nos diz em seu estudo que nós podemos aprender. Se nós podemos aprender, meus queridos, a lidar com as nossas emoções que provêm desses sentimentos, por que não fazê-las? Se nós estamos ouvindo falar pela primeira vez aqui hoje, amanhã, então, já não somos mais debutantes, né? Nós estamos ouvindo falar aqui hoje. Mas a espiritualidade sempre nos pediu para orar e vigiar. Vigiar o quê? O nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes. Né? E por que nós devemos? O motivo pelo qual principal nós devemos fazer isso? Joana nos diz, o problema é sério, que exige cuidados especiais. A agressividade vem dominando cada vez maior número de vítimas. É isso. O ser agressivo, antes de fazer o que está à sua frente de vítima, ele está sendo a sua própria vítima. Também de conformidade com o capítulo 9, com o item 9 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Podem pesquisar. De conformidade com o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela nos diz que, sem dúvida, olha só como é que corrobora para o nosso estudo de hoje, sem dúvida, fatores externos contribuem para distonias nervosas, promotoras de reação perturbantes, que geram, não raro, a agressividade. Então aqui, meus queridos, veio de fora, fatores externos. Todos esses fatores que nós acabamos de falar aqui agora. Fatores que nós exemplificamos na nossa pequena história. E a todo momento nós precisamos tratar desses problemas. Beth, quando era mais novo, não é o caso da juventude de hoje, mas nós chegávamos irritados da escola, por algum motivo, geralmente era com o professor, ou geralmente era com a coleguinha, e pegava a camisa e puxava a camisa. Aqueles botões caíam no chão como uma orquestra sinfônica. Depois, o que a mamãe fazia? Vai pregar. Vai pregar. E a gente pregava tudo errado, porque, óbvio, não tínhamos habilidade, mas ela deixava a gente pregar errado. Porque nós precisamos sofrer as consequências dos nossos atos enquanto criança. E Joana pede para que nós façamos isso, observemos os nossos filhos. Porque, não obstante, a agressividade começa a aparecer no período da infância. É nós que somos pais, nós que somos responsáveis, nós temos o dever. E por que não a obrigação? Porque os nossos filhos, antes de ser presente divino, é responsabilidade nossa. Nossos filhos são espíritos. E espíritos que muito provavelmente já estiveram conosco em nossa jornada, em jornadas anteriores. E nós temos responsabilidade, sim. Porque Joana diz que se não tratarmos hoje, será nosso algoz de amanhã. Será o inimigo que irá nos enfrentar na esquina do amanhã. Está no texto de Joana. Está no texto de Joana, meus queridos irmãos. Ela nos diz, acostumado à lei da selva, o espírito, acostumado à lei da selva, o espírito atribulado retorna à carne galvanizado pelas paixões. Galvanizado pelas paixões. Ele está coberto, ele está misturado, ele está agregado nas paixões que laceram e de que não deseja se libertar. O espírito não deseja se libertar, favorecendo facilmente que as reminiscências, o que são reminiscências? O passado. Coisas do passado. Ou seja, aquilo que o espírito já traz para com ele, para essa encarnação.
estão facilitando que as reminiscências elas se assomem ao consciente, se assome aqui consciente, a esse consciente aqui, ó, que é estimulado pelo externo. E o espírito que já tem a probabilidade, que já tem a propensão da agressividade, ele explode. Ele joga isso para fora. Como é que isso funciona, meus queridos? Vamos lá, ó. Olha só. Recebe o estímulo, tá certo? Você recebe o estímulo do externo, tá certo? Que processa em seu interior, tá? E de conformidade com o estudo de Damásio, como os sentimentos é para dentro, qual que é o resultado desse trabalho? A emoção. Então você recebe o estímulo, processa e joga para fora em forma de emoção. Já viram quando as pessoas estão assistindo um filme que fala sobre coisas lindas, maravilhosas, e que a pessoa começa a chorar? Ela está emocionada. Nós dizemos que essa pessoa está emocionada. De outra forma também, quando você está perante a algo que, ao teu modo de entender, não tem possibilidade nenhuma de acontecer, você joga para fora daquela mesma forma, reclamando, batendo contra, digamos, interpelando de forma até agressiva, mas o que você está jogando para fora é a emoção. Então, nós podemos dizer que a emoção é o resultado daquilo que você está recebendo. E você está exteriorizando. De novo, e você exterioriza de forma a ter medo, exterioriza de forma a ter um certo, digamos, uma certa reação atribulada, você exterioriza em forma de... Você exterioriza em forma de... Isso não, de tristeza. E, por final, você exterioriza em forma de alegria. Mas qual é aquilo que deriva a agressividade? Qual é o item? Qual é o sentimento ou qual é a emoção que deriva a agressividade ou a qual a agressividade é derivada? A raiva. A cólera. E nós pretendemos e temos que combater isso a todos os momentos de nossas vidas, meus queridos. A todos os momentos de nossas vidas. Porque o ser agressivo é um ser colérico. O ser colérico é um ser raivoso. E interfere em todos os pontos das nossas vidas. Interfere a todo momento. Em todas as nossas ações, um ser que é colérico, um ser que tem raiva, porque o produto da raiva, o produto da cólera, que provém da emoção que não é filtrada, que é estimulada pelos sentimentos, que é inserido, que é compactado, que é agido, ou digamos, que é incentivado pelo meio externo, é a agressividade. Pode ser o medo, pode ser a alegria, pode ser a raiva e pode ser, finalmente aqui, aquilo que nós falamos, estado de euforia. Agora, o que Damásio nesse estudo nos diz? Que nós precisamos aprender a aplicar o filtro do domínio dessas emoções. Porque quando nós aplicamos o filtro para dominar o que nós chamamos de emoções secundárias, provavelmente, possivelmente, nós estamos mais gabaritados, estamos mais capacitados a não ter esse tipo de comportamento.
Também não estamos capacitados, obviamente, a não ter medo, a controlar a nossa alegria, né? Porque o estado muito eufórico também atrapalha. Ou seja, para que tenhamos equilíbrio. E para que tenhamos esse equilíbrio é necessário que nós tenhamos conhecimento de nós mesmos. Conhecimento de nós mesmos. Joana diz, a agressividade reponta desde os primeiros passos, para ser redundante, né? Desde os primeiros passos, quer dizer, na infância. E pouco a pouco, refreada, e esse é o nosso trabalho, pouco a pouco refreada, termina por ceder lugar a expressões superiores que constituem a natureza espiritual de todo homem. Todos nós somos criados para sermos bons, meus queridos. É a nossa natureza. Lembra? Começamos com a 907. As paixões não são coisas ruins. São nos dadas para provermos e para estimularmos e para produzirmos coisas boas. Mas quando nós não dominamos nossas emoções, aí nós temos as paixões. Aí nós temos as paixões. E a raiva, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, lá em seu capítulo 9, a raiva e a cólera, ela provém diretamente do orgulho e do egoísmo. Porque o ser não gosta de ser confrontado. O ser não gosta de ser, digamos, desapontado ou afrontado, porque o dele tem que ser melhor. Porque o dele tem que ser melhor. Meus queridos, Joana diz, veja bem, Joana diz, o agressivo torna-se vítima da própria agressividade, hoje ou posteriormente. E ela diz, o organismo sobrecarregado pelas toxinas, essas toxinas emanadas da nossa agressividade, da cólera. Porque naquele momento em que estamos em estados de raiva, nós estamos despejando uma carga negativa, uma adrenalina negativa em nossa carne, e nós estamos adoecendo. Estamos adoecendo a quem está à nossa volta. Mas antes de adoecer aquele que está à nossa volta, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Mal para nós mesmos. André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos diz, em geral, quase todos nós, ao regressarmos à esfera carnal, perdemos oportunidades valiosas no desperdício das forças fisiológicas. No desperdício das forças fisiológicas. Isso significa, meus queridos irmãos, que a cada momento que estamos em estados coléricos, a cada momento que estamos com raiva, e a cada momento que nós processamos para com agressividade, com o próximo e para com nós mesmos, nós estamos diminuindo o nosso tempo de vida útil orgânica aqui na Terra. E Emmanuel diz, são poucos os completistas. São poucos aqueles que vêm para viver ou para passar a reencarnação 90 anos e completam os 90 anos. 95 e completam os 95. Invariavelmente, 90 vive 80, 80 vive 70, 70 anos vive 50. De novo vamos falar que num mundo onde tem 7 bilhões e meio de pessoas, de seres encarnados, outros tantos 22 bilhões de espíritos esperam por essa oportunidade. Oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje. Então não queimemos a nossa encarnação, meus queridos. E a espiritualidade amiga está aí para nos ajudar. Os espíritos superiores estão aí para nos ajudar. Quando lá no capítulo 13, os espíritos da verdade, no capítulo 13, né, a espiritualidade amiga nos fala daquele ser que nós devemos buscar, que está dentro de nós, em que ele fala de sentinela, são nossos espíritos protetores. De vez em quando eles nos deixam, né? Porque a gente faz coisa que não deve, né, irmão? Faz coisa para cá, para lá, mas se a gente faz uma prece rapidinho, ele volta.
Espiritualidade nos diz isso. Meus queridos, a coordenadora psico-hospitalar em Hospital do Rio de Janeiro, o nome dela é Michele Passarinho Maia, ela adverte, ela diz que as emoções negativas repercutem em adoecimento cardiovasculares, olha o que Joana disse, mesma coisa, né? Doenças autoimunes, câncer, doenças infecciosas, etc. Reações fisiológicas como temores, sudorose e falta de ar, taquicardia. Ela diz boca seca, dor de barriga, até isso, né? E ela fala sobre tensão muscular e a liberação da tal da endorfina e o aumento do que o pior, do cortisol. E o Gentech, que é o laboratório focado em genética humana, nos traz a respeito do que é o cortisol, que é um hormônio que nós liberamos no momento em que estamos coléricos, no momento em que estamos agressivos, nós liberamos cortisol. E ele cita no texto, o laboratório cita no texto, que essa quantidade de cortisol, a quantidade elevada, ela pode provocar doenças como diabetes, hipertensão e a própria depressão. Então nós, no momento em que estamos agressivos para com o outro, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Nós estamos adoecendo, diminuindo o tempo de vida útil do nosso invólucro carnal. Consecutivamente, estamos sendo devedores. Porque teremos de dar conta disso. Teremos de dar conta disso. Joana diz, não foi por outra razão que Jesus, no momento em que foi ser preso, ele diz a Pedro, a Simão, né? Diz a Simão, embainha-te a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele proíbe a agressividade, mesmo que seja para protegê-lo. E claro, meus irmãos, a noite é de Joana, o ensinamento é de Joana, mas permita-me colocar um outro detalhe na noite de hoje. Permita-me trazer uma outra palavra na noite de hoje. Essa palavra, ela diz essência. E o que é essência? Essência é aquilo que nos define. E por essência nós fomos criados seres bons. Simples, ignorantes, mas seres bons. Por essência nós somos bons. Certa feita, um sábio e seu discípulo andando pela floresta, percebe que um ponto da floresta estava pegando fogo. E tinha uma cobra no meio daquele fogo. E o sábio tentando pegar a cobra dava o bote. O sábio tentando salvar a vida daquele animal, o animal, obviamente, dava o bote. Na terceira vez que o sábio foi falar, o discípulo disse, mestre, mas que quanta ignorância, logo o senhor que é tão sábio, não vê que cada vez que você tente salvar esse animal, ele age de agressividade para com você, ele tenta picá-lo, ele é agressivo, ele quer atacá-lo, ele quer prejudicá-lo. E o mestre diz, meu filho, a essência desse animal é picar, é atacar. A minha essência é ser bom. Que a paz do Senhor Jesus continue ainda em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Obrigado pela noite, obrigado pela atenção. Uma boa noite de terça a todos nós.